Muito bom dia, meu nome é Sérgio Cardoso, sou especialista em ABRAP. Bom, agradeço aqui a presença, né, no último dia aí do nosso congresso. Bom, eu vou falar sobre os pontos de atenção nas premissas atuariais. Tá? A gente preparou essa apresentação trazendo muito mais questões que a gente recebe no dia a dia do contato que a gente tem com os conselhos das entidades e também nos treinamentos do Uniabrap. E, obviamente, a gente filtrou aqui as questões daquelas premissas e hipóteses mais relevantes. Só para a gente situar um pouquinho, trazer os conceitos iniciais, que a norma nos traz, né? O que são as premissas atuariais? Elas constituem as bases técnicas para as projeções atuariais. Então, são através dessas premissas, né, que elas fundamentam as nossas projeções atuariais para o atuário fazer o cálculo exatamente das provisões matemáticas. Elas precisam estar adequadas às características do plano e também de sua massa de participante, ou seja, as premissas são específicas para aquele plano e para aqueles participantes. Então, não dá para generalizar. Elas precisam refletir expectativas e de longo prazo. Afinal, as nossas projeções são de longo prazo. Ou seja, a gente precisa, ainda que se baseie em eventos passados, observar a perspectiva de longo prazo para o futuro dessas projeções. Cabe ao atuário fazer a proposição dessas hipóteses. E essas hipóteses são embasadas em estudo técnico de adequação. Então, todas as hipóteses, elas devem estar embasadas, né, em estudo técnico de adequação, tá? E são elaboradas, esses estudos são elaborados pelo atuário responsável pelo plano de benefícios. O atuário vai utilizar, né, informações fornecidas pela entidade e também por patrocinadores. Bom, a gente sabe que a validade para a hipótese, para o estudo, né, da hipótese de taxa de juros é de 1 ano e para as demais hipóteses de 3 anos, ou seja, todos os anos os conselheiros estão, né, deparados exatamente para o Conselho Deliberativo de aprovar a hipótese e o Conselho Fiscal de analisar esses estudos. Esses estudos precisam estar acompanhados exatamente de um parecer emitido pelo Conselho Fiscal e aprovado pela diretoria executiva e também pelo Conselho Deliberativo da entidade. Bom, como eu comentei, a gente vai se focar nas premissas mais relevantes, pelo menos para a maioria dos planos de benefício. São a premissa de taxa de juros e a hipótese biométrica, mais especificamente a premissa de mortalidade geral. E aqui a gente pensou algumas perguntas que a gente escuta com frequência. Bom, primeiro, né, que a gente escuta demais, 115 anos, a última idade lá da tábua, às vezes 120 anos. Isso não é um exagero? Será que a gente não está reservando recursos para ninguém? Então a gente escuta com muita frequência esse tipo de questionamento. A outra, né, este ano as ESES, né, as entidades sistematicamente importantes, elas precisam fazer um cálculo com tábuas geracionais. O que é isso? Qual o impacto de adoção de uma tábua geracional? Outro questionamento que a gente escuta muito, por que utilizar tábuas estrangeiras? Porque a gente utiliza com muita frequência tábuas americanas, enquanto que a gente tem tábuas brasileiras e muito sido a tábua do IBGE. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Questionamento recente, né, sobre Covid-19. A gente sabe que as entidades experimentaram, né, óbitos acima do normal, principalmente no ano da segunda onda de Covid, tá? E a pergunta se dá, isso vai provocar uma mudança de tábua? Outra pergunta é, o que é duration, né? Então, muitas pessoas interpretam de forma errada o que é a duração do passivo. E a gente sabe que a duração do passivo é bem relevante para o nosso sistema, né? É através dela que se determina as regras de solvência da entidade. É a partir dela que a gente escolhe a taxa de juros
Então ela acaba tendo uma relevância significativa no nosso sistema. E por fim, certamente a premissa mais relevante para a maior parte dos planos de benefício é a taxa de juros. Qual o impacto da taxa de juros, né, em relação às obrigações do plano? Bom, alguns temas desses cabem em painéis, tá? Então a gente vai muito rapidamente tratar sobre isso, né, atendendo aí o nosso tempo. Bom, a primeira questão em relação à idade máxima da taxa adotada pelos atuários. Qual a importância, efetivamente, daquela obrigação prevista, projetada para se pagar para os participantes em idades avançadas? Bom, a gente fez aqui um exercício com um grupo de pessoas aos 65 anos de idade, tá certo? E acompanhamos, né, exatamente como o atuário faz, projetar a sobrevivência desse grupo de pessoas até o final desta tábua. Essa tábua é até 2000, masculina, tá? E ela tem idade máxima 115 anos. A gente tem tábuas de 117, 120. Essa tem 115 anos de idade máxima, tá? Bom, primeira coisa que a gente vê é o seguinte: a gente não projeta pagar para todo mundo o benefício até 115 anos, tá? Então a gente projeta para um grupo menor de pessoas, porque a projeção ela considera a mortalidade desse grupo. Mas o quão é relevante essa cauda dessa projeção? Então a gente vai dar uma olhada aqui nesse grupo a partir de 105 anos de idade, só para como referência, tá certo? Então se a gente for dar uma olhada, o grupo remanescente desse grupo aí de 65 anos de idade, na projeção atuarial, a partir dos 105 anos, a gente vê que é um grupo muito pequeno, 124 pessoas com 105 anos de idade, e o grupo inicial era de 10 mil pessoas. Então a gente já tem uma noção de que já não é tão relevante. Mas em termos de obrigação, quanto será que o atuário reservou naquela provisão matemática para pagar benefício a partir dessa idade para esse grupo? 0,03%. É isso mesmo, tá? Isso significa, gente, que a cada R$1.000 de provisão matemática para um grupo de pessoas com 65 anos de idade, a cada R$1.000, 30 centavos está reservado para pagar benefício a partir de 105 anos de idade. Então, o que é que a gente quer trazer aqui? Essa cauda não é tão relevante em termos de obrigação. Bom, como eu falei, a gente poderia se estender muito mais, mas a gente precisa tratar das outros questionamentos, tá? Essa questão agora é uma questão, né, atual, né, que a pergunta é: aquele aumento de óbitos que é observado pelos planos de benefício por conta da Covid-19 vai implicar em mudança de tábua do plano? Afinal, né, a gente escuta muito, né, o atuário só está lá para mudar a tábua para aumentar a sobrevivência, né? Agora vai haver uma mudança para reduzir a sobrevivência por conta da Covid? Bom, o que a gente está se referindo é aquele período, principalmente de 2021, que é muito nítido para muitos planos, tá? Que isso foi o que aconteceu no Brasil, né, em termos de óbitos durante esse período aí de Covid. 2021 foi aquela segunda onda, com picos bem significativos, que também, obviamente, refletiram nos planos de benefício. E a pergunta é: vamos mudar a tábua por conta dessa onda aí de óbito? Bom, a gente precisa lembrar que as nossas projeções, né, a gente falou no começo, a gente olha para o futuro. Tá? Então a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: esses óbitos ocorridos neste ano, principalmente de 2021, vão se repetir no futuro? Porque se não se repetir, a gente não tem que falar a influência deles nas nossas projeções. Então não tem que se falar em mudar tábua em relação a essas projeções. E a gente, bom, os óbitos obviamente não ocorreram, tá? E os planos já tiveram impacto desses óbitos, né, o que a gente chama de ganho atuarial, né? A gente paga benefício por sobrevivência se o grupo
morre acima do esperado, o plano teve um ganho atuarial. Pagou menos que o previsto. E tem a expectativa de pagar no futuro também menos que o previsto, porque aquele grupo simplesmente faleceu, não estava mais no cadastro no final do ano. Bom, a gente não tem estudo para indicar se, por exemplo, sequela da Covid vai ter influência em mortalidades futuras, tá? Então, esse tema aqui dá um painel inteiro, tá certo, gente? Mas o que é que a gente indica? Não deve se mudar a tábua por conta disso, tá? Aliás, o atuário precisa perceber se ele pode, por exemplo, tirar esse óbito, esse histórico, dos seus testes de aderência. Então, cada atuário, obviamente, vai fazer essa avaliação. Tá? Pode-se também diluir esses óbitos com observar um período maior, de tal forma que não haja um peso tão significativo para este evento. Então, como a gente olha para o futuro, o que ocorreu, os planos já experimentarem seus resultados, né, o efeito, e não temos nenhuma evidência de que no futuro esses óbitos vão influenciar a mortalidade do grupo. Precisamos esperar para ver. Bom, outra pergunta que a gente tem com muita frequência é: por que a gente utiliza tábuas americanas, principalmente? Por que a gente não utiliza tábuas brasileiras como o IBGE? Bom, a tábua do IBGE ela é divulgada todo ano, né? Construída todo começo de dezembro de cada ano. Daqui a pouco vai ser divulgada a tábua do ano passado, de 2021. E ela é construída com base na mortalidade da população do Brasil, tá? Então a gente já vai desconfiar que não dá para a gente usar essa tábua para os nossos planos de benefício. Afinal, nossos planos de benefício, apesar de são participantes brasileiros, mas são participantes brasileiros que têm uma condição econômica diferente da população brasileira. E essa condição econômica leva a uma expectativa de sobrevivência maior do que a população brasileira. Então, eu, por exemplo, muitas vezes eu faço teste do grupo de participantes com o IBGE, ainda que saiba com antecedência que não vai dar certo. Para quê? Exatamente para a gente demonstrar isso. Pra vocês terem uma ideia, se a gente comparar a tábua do IBGE, a última, tá? Divulgada, né, em 2020, com algumas outras tábuas adotadas no mercado, né, até 2000 suavizada, a tábua do IBGE ela é pelo menos 10% menos expectativa de sobrevida aos 60 anos, que é uma referência interessante, que é quando os planos começam a pagar benefícios, tá? Então, adotar a tábua do IBGE, isso implicaria em ter uma redução na obrigação de pelo menos 10% nesses planos. Mas isso não significa que é ruim ou é bom. Na verdade, o que é relevante é que a tábua do IBGE não passa em teste de aderências. E, aliás, né, a gente tem tábuas, se a questão são tábuas brasileiras, a gente tem tábua brasileira. Essa tábua BRMS é uma tábua construída com o mercado segurador, nas nossas entidades abertas, né, de previdência, que é uma tábua brasileira que alguns planos de benefícios utilizam. Que certamente não foram adotadas por serem brasileiras. Foram usadas porque os testes de aderência indicaram ela como melhor aderência. Bom, e tábua geracional? O que é isso, tá? A ideia da tábua geracional, de forma assim, bem simples, é o seguinte: quando o atuário faz uma projeção para uma pessoa, por exemplo, de 50 anos de idade, e outra pessoa tem hoje 20 anos de idade, quando ele projeta 30 anos para frente, essa probabilidade que ele aplica para uma pessoa hoje de 50 anos de idade, para aquela pessoa que vai chegar em 50 anos de idade daqui a 30 anos, é exatamente a mesma. Já a tábua geracional, ela incorpora um aumento de longevidade com o passar do tempo. Pra vocês terem uma ideia, para esse grupo aí significa 30 anos depois, a taxa de mortalidade é 42% menor. Então ela incorpora esta melhoria
de longevidade. Notem que a gente falou de uma mudança de tábua pela tábua geracional, que reduziria a mortalidade, e o contrário, a tábua geracional aumentaria a mortalidade. O que significa isso na obrigação? Tá? Para esse grupo de participantes, significa aumentar a obrigação em 3%. 50 anos de idade, claro, o impacto em cada plano vai depender da sua estrutura etária e da tábua também adotada. Bom, a outra pergunta é o que é a duração do passivo? Porque ela se tornou relevante, né? A duração do passivo é uma média ponderada, tá, dos prazos dos pagamentos dos fluxos de benefício. E ela é ponderada pelo valor presente desses fluxos. Significa o seguinte, se eu tenho um fluxo de pagamento, eu necessito do fluxo do passivo para calcular. Se eu faço um desconto, eu preciso de uma taxa de juros. Então, são duas variáveis que eu preciso para calcular a duração do passivo. Bom, mas como é que é calculado isso aí, tá? Imagina esse fluxo de benefícios, tá? Que é muito típico dos nossos planos, em que sobe pouco e já desce rápido, ou já tá decrescente, tá? O fluxo de pagamento de benefícios. Se a gente fosse calcular uma média simples, um fluxo desse que o último pagamento se dá aos 25 anos, essa média simples seria 12 anos e meio. Mas lembra que a duração do passivo é um prazo, uma média ponderada, não uma média simples. Então, aplicando essa média ponderada, ela é ponderada exatamente pelo valor presente dos fluxos, tá? Atuando aí a taxa de juros, neste caso, a duração do passivo, ele passaria para 6,4 anos, bem abaixo dos 12,5% que a gente viu em relação à média simples. Tá? O modelo Previc, ele é um pouquinho diferente desse. Como ele considera que os fluxos estão no final do ano, ele posiciona os fluxos no meio do ano. Por isso aquele meiozinho, quem conhece a fórmula da Previc, tem lá em relação aos prazos. Tá? Então, no modelo Previc, essa duration seria de 5,9 anos. O que é importante? Tá? Duração do passivo é média. E, como média, significa que tem pagamentos antes e pagamentos depois. Então, depois da duração do passivo, temos sim projeção de pagar benefício. E pelo nosso formato de curva, que é um formato assimétrico, como a gente chama, não são poucos os benefícios, são muitos benefícios. Tá? Então vejo que tem um volume significativo de pagamento de benefício além da duração do passivo. Ainda que sejam benefícios menos relevantes, menores, mas tem um fluxo grande ainda de se pagar benefícios. Bom, estamos terminando aqui. Como as provisões matemáticas são impactadas pela mudança nas taxas de juros, tá? Bom, só conceitos em matemática financeira para a gente entender bem isso, né? Certamente vocês conhecem isso aqui, mas a gente tem que lembrar que o pagamento de um fluxo de benefício, como esse de 10 anos, ele conta com o ativo atual, tá? Mais a rentabilidade dos juros. Então, essa barrinha mostrada é exatamente a necessidade da rentabilidade para pagar, honrar aqueles benefícios projetados. Senão, acaba antes o recurso. Significa o seguinte, se eu reduzo a expectativa de rentabilidade futura, eu preciso de mais recurso hoje. Ou seja, reduzindo taxa de juros, aumenta provisão matemática. O contrário também é verdadeiro, tá? Se eu aumento a expectativa de rentabilidade futura, eu preciso de menos recursos. Portanto, aumentando taxa de juros, reduz provisão matemática. Mas o quanto essas provisões matemáticas seriam impactadas por essa mudança, tá? Bom, o quanto depende. Obviamente depende do fluxo de pagamento do benefício. Mas tem uma variável que nos ajuda muito a entender esse impacto, que é exatamente o que a gente acabou de ver, aquela variável, que é a duração do passivo, tá? Esse gráfico aí, ele está relacionando o impacto de mudança numa obrigação para planos com 3 durações diferentes de passivo, tá? Um plano com duração mais curta, em torno de 5 anos, outro com duração em torno de 10 anos e outro em torno de 15 anos. E a gente está alterando a taxa de juros em 1 ponto percentual. Quando a gente reduz a taxa de juros, a gente já viu, a obrigação aumenta.
mas ela não aumenta de forma relativa igual para todos esses fluxos. Planos com durações maiores são impactadas mais do que planos com durações menores, tá? Então, o que é que a gente está vendo aqui? Plano com duração de 10 anos aumenta em torno de 10%, variando um ponto percentual para baixo, e reduz em torno de 10%, aumentando um ponto percentual a taxa de juros. Para planos com 15 anos, o impacto já é diferente, em torno de 15%, tá? Um pouquinho mais, reduzindo a taxa de juros um ponto percentual, e aumentando a taxa de juros, ele cai e reduz um pouquinho menos que 15%. E se a gente vai para um plano com maturidade menor, ou seja, com duração de passivo menor, no caso de 5 anos, a gente tem o impacto em torno também de 5%. Né? Tá? Reduzir taxa de juros aumenta para planos com durações mais curtas, como esse de 5 anos, em torno de 5%. Aumentar taxa de juros reduz a obrigação em torno de 5%. Bom, essas foram as questões, né, que a gente, como eu comentei, a gente escuta com muita frequência, algumas há muito tempo, outras são novidades, né, como o Covid. Comentei também que isso aqui a gente tem assuntos aqui que dá painel inteiro, mas no tempo é só para a gente ter uma ideia aí desses impactos. Acho que meu tempo acabou. E, bom, quem quiser fazer perguntas, né, já sabe uma altura dessa, né, as perguntas têm que ser feitas aí pelo aplicativo, estou à disposição para responder. Me ajuda aqui, será que eu... Ah, tá, vamos lá. Bom, teremos impacto nas tábuas biométricas devido à pandemia? Bom, a gente procurou responder isso, né? Que como a gente está, nossas hipóteses, eles procuram, né, subsidiar nossas projeções futuras. Se a gente não tem impacto nessa mortalidade futura, a gente não tem que mudar a tábua. Então, o que ocorreu de mortalidade antes, em 2021, como a gente comentou, e não impactar no futuro, não precisaria mudar a tábua por conta deste fenômeno. Teve impacto? Teve. As obrigações dos planos certamente ou foram reduzidas com esses óbitos maiores ou cresceram menos que o esperado. Então, mas o impacto já estão refletidos no resultado do plano, principalmente no encerramento do exercício 2021. Qual o caminho mais rápido para identificar óbitos nos planos de previdência? Bom, eu imagino que seja aquela gestão, né, de preocupação do plano de previdência pagar a pessoas que estão mortas, né, porque o óbito não foi comunicado. Há sistemas, né, em relação de cartório que avisa, né, esses óbitos, né, eu realmente não é a minha área, né, mas eu acho que a Conecta tem aí não é isso? Estamos dizendo aqui que sim, né? A Conecta tem um sistema, como é que é o nome? Life Checking, que faz exatamente essa identificação, exatamente evitar para que os planos de benefício façam pagamentos, né, de participantes que já faleceram, né, e obviamente não deveriam receber benefício, tá? Bom, a pergunta 3 aqui, você acharia válido retirar dos cálculos de tábua de mortalidade o período da pandemia da Covid-19, considerando que eventualmente haveria possibilidade de vivermos nova pandemia? Bom, eu comentei que uma das possibilidades é exatamente retirar esse histórico, né? Ou então diluir, tá? Considerando um prazo maior. Notem que essa questão da gente vivenciar novas pandemias, a gente já tinha isso antes de Covid, tá? Então essa possibilidade já existia. Na gestão de risco a gente chama isso daquele risco que a gente identifica, tá? Mas é muito difícil de se antecipar. Então não faz sentido, é mais arriscado eu me antecipar a uma eventual pandemia, que aí no nosso caso é ser menos conservador, é reduzir a obrigação, do que esperar ocorrer, que espero que não ocorra, né? Novas pandemias. Bom, aqui tem o nome, é o Marco Viana, tá? Em relação à tábua geracional,
Já temos experiências de utilização por entidade fechada? Sim, temos sim, tá? Que eu conheço, né? A FUNPRESP utiliza tábuas geracionais desde a sua criação. Então, exatamente essa preocupação, né, de incorporar a expectativa de rentabilidade futura. Então, a FUNPRESP utiliza, a RJ-Prev também, pelo menos duas que eu conheço, tá? E certamente outras entidades, outros planos utilizam. O Roberto Luiz pergunta o seguinte: os outros motivos de mortalidade reduziram a ponto de compensar o incremento de mortes por Covid? Bom, o que a gente percebeu foi o seguinte: por conta da Covid, as pessoas ficaram mais em casa e aquelas causas de óbito por acidente se reduziram de forma significativa, né? Mas o que eu observei no cadastro dos nossos planos de benefícios, sim, 2021 ficou muito nítido o aumento de mortalidade. Então, não houve a compensação. Tem outra pergunta que é a seguinte: o fato das pessoas não terem sido tão prudentes, né, não foram fazer as suas revisões médicas por conta dessa. Será que vai impactar isso na mortalidade futura? De novo, esperar para ver, né? A gente não tem estudo para poder antecipar isso incorporado nos nossos cálculos atuariais, pelo menos em minha opinião. Por fim, Washington, tá? Qual a diferença entre premissa e hipótese? Boa pergunta, tá? Nenhuma, tá? Pelo menos no nosso contexto, nenhuma. Ainda que, do ponto de vista do termo, há uma diferença, mas no nosso sistema, a premissa e hipótese é utilizada de forma igual. Não há nenhuma diferença, pelo menos no nosso sistema. Entendeu? Bom, eu agradeço demais o tempo de vocês, espero que tenham compensado, tá? De verdade. E estou aqui à disposição para perguntas por aqui, a gente vai ficar por aqui, a gente tem que liberar aqui o espaço para o próximo palestrante, tá? Obrigado.